Amém? Livro de Amós, capítulo 3, a partir do versículo 1. Amós é um dos profetas menores, está um pouco antes ali de Jonas. Isso. Se tiver dificuldade, vai até Mateus aí, volta um pouquinho, deixa eu ver. Não, Mateus está longe. Daniel, isso. Amém? Todos encontraram? Livro de Amós, capítulo 3, a partir do versículo 1, que tem por título, aqui na minha Bíblia, Os vícios e maldade de Israel, o anúncio de castigo. Diz assim a palavra do Senhor em Amós 3. Ouvi esta palavra que o Senhor fala entre vós, filhos de Israel, contra toda a geração que eu fiz subir à terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, a vós somente conheci. Portanto, todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. Andarão dois juntos se não tiverem de acordo? Bramirá o leão no bosque, sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra, se não houver um laço para ela? Levantar-se-á o laço da terra, sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a buzina na cidade, e o povo não estremecerá? Sucederá qualquer mal à cidade, e o Senhor não terá feito? Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Bramiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Jeová, quem não profetizará? Oh, maravilha! Fazei ouvir isto nos palácios de Asdod e nos palácios da terra do Egito, e dizei: ajuntai-vos sobre os montes de Samaria, e vede os grandes alvoroços no meio dela, e os oprimidos dentro dela, porque não sabem fazer o que é reto, diz o Senhor, entesourando nos seus palácios a violência e a destruição. Portanto, o Senhor Jeová diz assim: um inimigo surgirá e cercará a tua terra, e derribará a tua fortaleza, e os teus palácios serão saqueados. Assim diz o Senhor: como o pastor livra da boca do leão as duas pernas ou um pedacinho da orelha, assim serão livrados os filhos de Israel que habitam em Samaria, em canto da liteira e na barra do leito. Ouvi e protestai contra a casa de Jacó, diz o Senhor Jeová, o Deus dos exércitos. No dia em que eu visitar as transgressões de Israel sobre ele, também visitarei os altares de Betel, e os chifres de altar serão cortados e cairão por terra. E derribarei a casa de inverno com a casa de verão, e as casas de marfim perecerão, e as grandes casas terão fim, diz o Senhor. Amém, igreja? Pode se assentar, aleluia, glorificando e exaltando a missão do Senhor, aleluia, por esta palavra poderosa. Então, assim como nós já falamos, igreja, assim como já foi dito, a gente não precisa esperar com que as coisas aconteçam, mesmo porque a gente sabe, mesmo que Deus não use o profeta, mas Deus, aleluia, Ele tem meios de falar comigo, contigo. Ele tem meios, aleluia, de falar com aquele da qual Ele ama. E Ele avisa, aleluia, ao seu povo. Ele avisa aqui nessa passagem, através do profeta Amós, aleluia, que Deus enviaria alguém, aleluia, alguém poderoso, para ali então, aleluia, afligir o seu povo. Ele faz lembrar, aleluia, que o seu povo, aleluia, antes tinha fé, e num dado momento, aleluia, assim, negligenciaram a sua fé em Deus.
achando que uma vez já sendo abençoado por Deus, sempre seria abençoado. Então já não faziam mais conforme agradava a Deus, já não adoraram mais como Deus assim se agradara, já não, aleluia, já não se prostravam aos pés do Senhor de uma maneira sincera, já não prantearam, aleluia, aos pés do Senhor, não por tristeza, mas sim por causa da presença de Deus, não sentiam mais a presença de Deus, aleluia, e o povo só foi se afastando de Deus, achando que uma vez que foi abençoado, aleluia, estaria sempre debaixo da mão do Senhor. Mas, aleluia, foi um pensamento equivocado, foi um pensamento errado, aleluia, daquele povo, achando de canta sépia, e como seus pais foram abençoados por Deus, atravessando os seus pais aquele grande mar vermelho a seco, e ainda livrando, aleluia, todo aquele povo de Faraó, achavam que certamente continuariam sendo abençoados, mas não foi dessa maneira. E Deus não quer que nós venhamos a pensar dessa maneira, porque a salvação, ela é individual. O que Deus fez com meus pais, as bênçãos que chegaram através das vidas dos meus pais, não quer dizer que vão perpetuar, ou a mão do Senhor vai continuar comigo, porque Deus abençoou meus pais, então vai continuar abençoando a minha família, sem eu fazer nada. Vocês querem ver só, igreja? Eu acho uma tremenda injustiça. A gente sabe que pessoas que são militares, né? Pessoas ou políticos, a gente sabe que eles recebem o ordenado, não é isso? A gente recebe lá o seu salário, que não é pouco, é muito. Militares que eu estou falando graduados, né? Que estou falando coronéis, generais. E a gente vê que muitas vezes essas pessoas, quando chegam à sua velhice e depois à morte, deixa ali uma pensão para o filho, que também não é pouco, é muito. E essa pessoa, esse filho, ele vive daquele montão de dinheiro por muito tempo, porque é até ele morrer. Em alguns casos lá atrás, passava até para o neto, ia passando porque era uma pensão vitalícia, ia passando para os netos, né? Filho, neto, e depois neto, e ia embora. E a gente vê que se nós não olharmos para a nossa realidade, a gente olha e vê que, por mais que tenha sido um direito adquirido, mas também se torna uma injustiça de ver tantas pessoas padecendo de um salário mínimo, tantas pessoas padecendo, aleluia, de desemprego, e muitas pessoas, hoje, uma realidade do Brasil, vivem sem fazer nada. E não com pouco dinheiro, com muito dinheiro. E não se lembra, aleluia, muitas vezes, desse Deus, aleluia, que de alguma maneira abençoou seu pai, ou até mesmo que o pai ou a mãe não tenha ainda glorificado o Senhor, mas que naquele momento que está recebendo aquela bênção, aleluia, se volte para Deus e agradeça a Deus por aquela bênção. Aí se torna bênção. Mas o que a gente vê muitas vezes são pessoas que são abastecidas por esse montante de dinheiro e só fazem besteira na face da terra. Se enchem de álcool, se enchem de drogas, se enchem de prostituição, se afastam, aleluia, se não tinha Deus, acabam ainda de se enterrar, aleluia, para Deus, tornando inexistente, aleluia, a sua vida para Deus, diante de tanto pecado, e não se volta para Deus. Foi o que mais ou menos aconteceu com o povo de Israel. Um povo, aleluia, que foi abençoado por ter conquistado ali a terra de Canaã, a terra que emanava leite e mel. Um povo que chegou, aleluia, e batalhou por aquela terra, aleluia, e foi abençoado por Deus. E daquela bênção, achavam que agora o que foi dado por Deus vai ser bênção para o resto da minha vida. Mas aquele povo estava com falta com Deus. Aquele povo, aleluia, tinha que permanecer, tinha que perpetuar a adoração ao Senhor. Tinham, aleluia, que oferecer incensos, aleluia, ali no incensário, em oração, em louvor ao Senhor, aleluia. Tinham que ofertar ao Senhor, aleluia, da sua própria criação, da canta suminaia sépia, da sua própria plantação, e não simplesmente, aleluia, se fazendo o dia da expiação, chegando, aleluia, à cidade e comprava nos mercados o carneiro, comprava nos comerciantes, aleluia, ali a ovelha, ou comprava ali o pombo, ou então
comprava ali algum animal para ofertar ao Senhor, aleluia, não sendo a sua própria criação. O Senhor falou assim, olha, me dá como sacrifício o primogênito desta criação. Quer dizer, se você tinha um boi e uma vaca, dali, daquilo que nascesse, o primogênito, aleluia, teria que ser levado e sem defeito. Não poderia ser marcado, não podia ter malha, né? Não podia pelo todo uma cor só, não poderia ser manco, não poderia ser cego e nem tampouco poderia ser doente. O Senhor, aleluia, Ele quer que nós nos esforcemos a ofertar a Ele com excelência. O Senhor quer que nós venhamos ofertar ao Senhor, aleluia, com dedicação. Ofertar ao Senhor, aleluia, de uma maneira que venha agradar ao Senhor. Não ofertar, aleluia, como Caim ofertou ao Senhor, não. Não ofertar daquilo, eu tenho isso aqui, então vou ofertar qualquer coisa para o Senhor, o Senhor vai receber. Deus, aleluia, se Ele nos mandou, aleluia, entrarmos no templo, aleluia, e ali mantermos um contato com Ele, se Ele mandou com que nós, aleluia, estivermos em constante louvor, em constante oração, em constante vigilância, aleluia, é o que o Senhor disse para mim e para você, aleluia, e se assim nós temos dado falta disso, aleluia, é certo que virá, aleluia, consequência. É certo que virá consequência. Foi aquilo que eu falei, né? E tenho falado. Muitas vezes as pessoas querem colocar a culpa no diabo, da qual ele não tem culpa. Foi coisas que nós mesmos procuramos para a nossa vida. E quando dá errado, vamos tentar colocar a culpa em outra pessoa, ou até mesmo no diabo. Não. A culpa é nossa porque nós não vigiamos. A culpa é nossa porque nós oramos menos ou nem oramos. A culpa é nossa porque deixamos de buscar a Deus. A culpa é nossa, aleluia, e nós deixamos de fazer aquilo que Deus nos manda fazer. Então Deus agora está falando aqui através de Amós as consequências. Olha, bramirá o leão sem ter presa? Terá então um laço preparado? Cairá a ave no laço em terra, se não houver laço para ela? São consequências, causa e efeito. Ora, se eu me dedico ao Senhor, se eu tenho confiado nele, se eu tenho entregado o meu caminho ao Senhor, aleluia, e tenho feito, aleluia, aquilo que agrada ao Senhor, igreja, não tem demônio que resista, e nem tampouco, aleluia, duração endurecida, aleluia, que não venha se amolecer por causa, aleluia, por causa de Deus na tua vida. Decanta subinara, canta sépia. Não tem mão levantada, não tem violência no lar, não tem nada disso, porque Deus de cada sépia é contigo. Porque se você tem feito algo para Deus, aleluia, o Espírito Santo, o anjo do Senhor já se coloca na tua frente, de cada sépia. Não tem mão levantada, não tem de canta subinara, canta sépia, afronta, não tem, aleluia, afronta dentro de casa, não tem palavrões dentro de casa, de canta subinário, não tem de canta subinário, e humilhações, aleluia, no meio da rua, ou dentro de casa também, de canta sépia, porque Deus é contigo, e faz calar a boca do leão, e ele pisa, aleluia, na cabeça da serpente, porque Deus, aleluia, é com aquele que tem andado fielmente com o Senhor. Causa e efeito. Anda com o Senhor e tu vai ver milagre. Não anda com Deus e você vai ver tribulação. Faz o que Deus, aleluia, aleluia, tem assim proposto para nós fazermos, aleluia, e tu verás o que Deus vai fazer. Não faz, aleluia, Deus também não faz nada. Canta subinara, canta subinaio. Adquirimos consequências de coisas que nós mesmos provocamos, porque não lembramos do Deus da nossa salvação, porque não lembramos do Deus que nos deu a bênção, seja lá há quanto tempo atrás, e nós não temos mais feito aquilo que antes nós fazíamos para Deus. Então quando nós deixamos, quando nós paramos a caminhada, porque simplesmente, eu estou desanimado e, chega... já caminhei muito, acho que o que eu já caminhei já é o suficiente. Deus conhece o meu coração. Eu digo que isso tudo é desculpa do ser humano. Ontem eu comentei na igreja, lá, e eu vou comentar aqui também. É bíblico que onde o Senhor diz assim, que Ele é fiel, mesmo ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece sendo fiel. E tem muita gente que usa isso como desculpa, dizem assim, Deus é fiel, eu sou infiel, mas Deus é fiel. E sendo Ele fiel, Ele vai cumprir aquilo na minha vida. Então acho que o descansar no Senhor não é se deleitar na bênção que Deus chegou e te deu na tua mão.
Se deleitar no Senhor é aguardar ainda a provisão de Deus, fazendo aquilo que Deus mandou com que eu e você façamos na face da terra. Trabalhando para Ele, decanta subinara, canta serve, se dedicando a Ele, decanta subinaio. Eu vi eu acho que tem alguns irmãos, foi o diácono Ricardo que mandou, de um pregador de um pastor, ele estava na igreja, os irmãos chegaram até ele, reclamaram de um irmão que ficava na igreja, dando glória a Deus, e ficava andando na igreja, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, louvando, agradecendo. Oi? Foi Luciano, isso? Foi o irmão Luciano, isso, né? E aí adorando o Senhor, né? Que maravilha, né? Aquele testemunho daquele pastor. E aí os irmãos reclamaram desse irmão, e aí falam assim: pastor, você tem que conversar com o irmão tal, fulano de tal. Vai na casa dele lá e puxa a orelha dele, né? Tipo assim, vergonha ele na igreja, né? Então fala com ele. Mas o Espírito Santo falou com esse pastor para entrar na casa dele. Ele foi até a casa desse servinho do Senhor e foi numa comunidade, numa favela bem perigosa. E lá ele foi visitá-lo num barraquinho de madeira, e lá estava ele. E quando esse servo viu o pastor na porta, glorificou o Senhor, chamou o pastor para dentro, né? E o pastor, quando começou a falar, ele falou assim, diz assim no testemunho, né? O servinho foi e falou assim: pastor, só um minutinho, mas na minha casa aqui tem doutrina. Antes da gente conversar, a gente tem que orar. E os irmãos queriam que ele fosse envergonhado na casa do Senhor. E ali eles oraram, e ele começou a falar, e na oração daquele varão ele sentiu a presença do Espírito Santo, e o Espírito Santo tocou no pastor e falou assim: você não vai falar aquilo que você quer falar para ele. E aí quando aquele homem começou a falar para ele, que fazendo prova com Deus, se aquele pastor realmente era de Deus, iria até a casa dele, naquela favela, porque nunca ninguém antes tinha visitado. E aí eles ali glorificaram o nome do Senhor. E ele ali ainda continuou a falar que ele era um ex-presidiário. E na prisão, aleluia, o Senhor tinha dado, ele tinha uma pena muito grande. Mas o diretor do presídio, né, ele era evangélico e também foi tocado pelo Espírito Santo. E ali o Espírito Santo falou assim: solta ele. E aí o diretor chamou ele, assim: ó, vou te soltar. Mas se você fizer de novo, mas se você voltar, você vai ser solto para ficar dentro da igreja. Se eu tiver fora da igreja, você vai voltar para a cadeia. E a pena dele, acho que era para mais de 30 anos, não é isso? Há mais de 30 anos. Ele tomou posse, aleluia, daquela vitória. E saiu, aleluia, claro que incondicional, né? Saiu e ficou ali, aleluia, todo momento, aleluia, com o Senhor, na igreja do Senhor. E o Senhor mandou fazer: você vai estar na minha casa me adorando, me glorificando. Você vai adorar porque naquela igreja ninguém mais me adora, ninguém mais me glorifica. E ele ficava na igreja dando glória a Deus a todo momento, glória a Deus, aleluia. E entrava em mistério e falava, enfim, isso incomodava quem não fazia. Como é bom, igreja, quando a igreja toda vê coisas positivas, quando um irmão se levanta para fazer uma coisa para Deus e todos ajudam. É para Deus, irmão, estou dentro. É para Deus, eu estou dentro. Ao invés, aleluia, de sentir ciúme, ao invés de sentir, aleluia, inveja. Como é bom, aleluia, se toda a igreja tivesse esse entendimento. E quando é uma coisa para Deus, nós temos que dar apoio, porque é para Deus. Não podemos ser como os irmãos de José. Não podemos ser como aqueles homens que estavam ali na casa de Jacó, homem da qual o Senhor, aleluia, abençoou. Mas não quer dizer, aleluia, que sendo filho de abençoado, abençoado também é. Não é. Não é. É igual filho de pastor, não quer dizer que também vai ser pastor. Não é. Filho de missionária, porque é filho de missionária, então está sendo abençoado por Deus. Não é assim. Não é assim. Cada um busca pela sua salvação. Se tem missionário, se tem pastor em casa, se tem um irmão que é dedicado, se tem diácono, não importa. Se tem um cristão dentro de casa que dá bom testemunho, então segue-se a ele também, que dê bom testemunho, para que as consequências da vida ou da justiça de Deus não sobrecaia sobre nenhum de nós. Que nós sejamos sempre justificados por Deus.
Está vendo lá, Satanás? Meu servo, bom servo. Está vendo lá? A minha serva, boa serva. E mesmo se o diabo te pedir, aleluia, te pedir para Deus, aleluia, você fala, não, nela você não vai nem tocar. Nela você nem vai chegar perto, você não vai fazer nem, aleluia, nada que você fez com Jó. Não, nada. Porque é a proteção que nós temos. Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Temos que confiar na palavra do Senhor. Temos que confiar naquilo que o Senhor, aleluia, ele assim deixou relatado na Bíblia, que é um fragmento de Deus. Deus não se revela na palavra, mas sim pela palavra. Pela palavra ele se revela, e não na palavra. Que isso, pastor? Não entendi nada. Porque a palavra já passou, já transcorreu, ela foi escrita em pergaminhos. Ela, para ser organizada aqui, foi um rei doido aí chamado Constantino, que chegou e virou cristão e organizou ali os pergaminhos. Foi ele, juntamente com aquela comunidade religiosa, organizaram a Bíblia, da qual hoje nós conhecemos como Bíblia, né? Um conjunto de livros da qual nós estamos lendo aqui. Ela foi remexida, foi traduzida por várias línguas, sim, mas ela não perdeu a essência de Deus. Ela não perdeu o significado para nenhum ser humano na face da terra. Ainda continua sendo a mesma, dizendo, arrependei-vos, 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 aleluia, dos seus pecados, e voltem a adorar o Senhor. Assim como nós já temos aqui, nós já pregamos, nós temos falado lá em 2 Crônicas 7,14. Se meu povo se chama pelo meu nome, se arrepender, e se humilhar e orar, então ouvirei e sararei a sua terra. Não é isso? Mais ou menos isso. Mas é necessário, aleluia, se arrepender. É necessário se humilhar. É necessário orar. É necessário alcançar a misericórdia do Senhor. É necessário alcançar o perdão de Deus. É necessário alcançar o amor de Deus. Mas Deus ama. Ama. Ora, Ele ama porque isso é uma característica. Faz parte do caráter de Deus. Faz parte dele o amor. Agora, só recebe o amor de Deus quem o ama. Só recebe da parte de Deus a graça, a misericórdia, a cura de quem o busca. Como você pode querer algo que chegue de graça nas suas mãos? Sem você ter buscado, sem você ter plantado, conforme foi lido aqui na palavra devocional. Planta o teu pão, lança o teu pão sobre as águas, e mais tarde tu o verás. Sabe o que é isso, igreja? O pão, conforme aqui está escrito, não é da forma literal. Naquele tempo, os judeus, o que eles faziam? Jogavam os grãos de trigo nos rios, porque era a parte da terra mais fértil. Então eles lançavam sobre o rio o trigo, e ali o trigo, quando a maré ficava um pouquinho mais baixa, então o trigo ficava às bordas do rio, e ali começava a germinar. E depois de algum tempo eles iam ali e cegavam o trigo que estava à beira do rio. Se você quer algo da parte de Deus, se você quer um milagre da parte de Deus, se você quer uma restauração, uma restituição, aleluia, da parte do Senhor, aleluia, é necessário plantar. E não há lugar melhor do que você plantar na obra de Deus. Porque é um lugar onde nós podemos manifestar o nosso amor a Deus. É um lugar que nós podemos ajoelhar, orar, conversar com Deus. É um lugar que nós podemos chorar, aleluia, aos pés de Jesus Cristo. Assim como Ana fez. Chorou, pranteou aos pés do Senhor, ali se colocou nas portas do templo do Senhor. E Deus ouviu a oração daquela mulher. E Deus a abençoou com um filho. E tem um detalhe. Ela não ficou com um filho. Aquela bênção que ela recebeu de Deus, ela fez um voto com Deus. Senhor, eu quero um filho. Mas esse filho não vai ser meu, vai ser teu. O amor de Deus dela para com Deus é tão grande que mesmo ali que se Deus a abençoasse, ela em sinal de gratidão iria devolver o seu filho para Deus. Ser cuidado, aleluia, aos preceitos de Deus, dentro da lei do Senhor. E diz a palavra que Ana, depois de Samuel, ela teve outros filhos. Deus abriu a madre, começou com Samuel e depois ela teve outros filhos ali com o seu esposo. E ela foi uma mulher muito feliz com o Senhor.
sabendo que tinha um filho sendo preparado para ser profeta. E outros filhos, aleluia, ali, debaixo, aleluia, da sua proteção, da qual o Senhor concedera. Então é dessa maneira que nós alcançamos a prosperidade. É dessa maneira que nós alcançamos a felicidade com o Senhor. Se coloque, aleluia, na posição que Deus quer, e tu verás o que Ele vai fazer. Não permitam que as consequências daquilo que você plantou de forma errada venham a gerar ira de Deus sobre a sua vida. Não espere, aleluia, a onda levar a sua casa. Se a sua casa, ainda que a sua casa tenha sido edificada em areia, procura rapidamente, aleluia, fazer sapatas, aleluia, para que esta casa não venha a ser levada com a onda. Porque Deus tem misericórdia. Por mais ainda que edifiquemos a nossa casa em areia, o Senhor ainda tem misericórdia. E mesmo que o Senhor permita que seja levado, a construção que nós fizemos, é porque Ele quer dar algo melhor ainda para mim e para você. Então crê, confia no Senhor. Amém? Não deixam que a tribulação venha tomar conta do seu coração, a ponto de você desistir da caminhada. Não permitam que a perseguição venha te tirar, nem a fome, nem a doença, nem nada disso. Mas antes você seguir ao Senhor, confiando nele, aleluia, e entregando seus caminhos a Ele. Amém, igreja? Bata as palmas para o Senhor, amém? E assim glorifica e exalta o nome.